Decidi trabalhar na puxada de trás da minha casa de barro. E a minha missão hoje foi simplesmente essa: tapar com barra metade dessa puxada. E nada não, vou fazer com 1 metro de altura, pra não tapar tudinho, porque eu gosto de uma puxada bem ventilada. Eu resolvi fechar essa parte de baixo, porque tava entrando muita galinha, muito bicho, e eles estavam fazendo fezes na minha cozinha. Então estava atrapalhando um pouco meu ambiente. E tava deixando um cheiro não muito agradável na hora de almoçar. Então decidi fechar ela todinha com apenas 1 metro de altura. Aí desse jeito não dá, menina. Nós não cria galinha pra não acontecer isso na nossa casa. Aí parece um monte de galinha lá do sei aonde pra vir atrapalhar aqui. Aí é complicado. Então pra evitar de confusão de problema, resolvi fechar 1 metro de altura. Aí se não vai dar mais pra ela entrar na parte da cozinha. Aí já imaginou você naquela hora tão boa do almoço, passa perto de você um monte de galinha, dá aquela espirrada, e aquele mau cheiro que sobe as nossas narinas. Aí não tem como comer desse jeito não. Você vomita todinho, perde até a vontade de comer. Só pra vocês verem que eu não tô falando a mentira nesse vídeo, no meu trabalho. Não sei se vocês já perceberam, mas enquanto eu tô trabalhando aí, tá passando um monte de galinha aí correndo, ciscando no meio da minha cozinha. Elas vão pra aí só pra ciscar. Quando eu acordo de manhã tá cheio de buraco, tá cheio de linha dela aí, tanto ciscar com essas unhonas dela. Então hoje eu não perdi mais tempo, tomei logo uma atitude, comecei a agilizar nessa parte aí, pra evitar, pra que isso não venha acontecer mais. Agora, pra eu saber que vocês estão no meu vídeo me assistindo neste momento, já deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês estão achando. Será que eu tô fazendo a coisa certa de fechar em 1 metro de altura essa puxada? Ou era pra mim ter deixado aberto mesmo, porque fica mais ventilado, ou desse jeito fica melhor? Quantos de vocês já viram uma puxada desse jeito? Eu não sei vocês, mas cada um tem um gosto, e gosto não se discute, mas se respeita. Mas o meu gosto foi esse, eu gostei bastante, tô gostando. E eu creio que vai melhorar minha puxada, vai valorizar também mais e mais a minha casinha que é de barro. Com certeza vai dar um realce, um pique, um brilho melhor. E ainda por cima, minha casa de barro ficou maior ainda. E tudo que tinha dentro da minha casa, na parte da cozinha de dentro, vou tirar tudinho, vou jogar tudo pra fora, deixando essa parte da cozinha de trás. O bom é que vai ficar mais espaçosa em dentro, não vai ficar tão abafado. E outra, menina, que nessa parte da cozinha, dessa puxada, vou fazer um fogão de barro. Vou atar minha rede pra quando chegar de tardezinha, aquele horário de meio-dia, 1 hora, eu pegar aquela rede e me embalar, tomando aquele cafezinho quentinho na xícara. Ô, coisa boa de interior, menino. É, meu senhor e minha senhora, depois de eu ter finalizado de jogar todas essas madeiras pra esperar o estalo, depois de eu ter pregado todos esses estalos pelo lado de fora, chegou a hora de eu fazer esse... Chegou a hora de eu pregar o estalo agora pelo lado de dentro, porque no meio desse estalo eu vou jogar o barro. E depois que eu jogar todo esse barro dentro dessa cozinha, nessas laterais, futuramente eu creio em Deus que eu vou vir com a parte do reboco, e o reboco vai ser de cimento, e o piso de cimento com aquela cerâmica, e você vai ver a casa de barro mais diferenciada do estado do Maranhão. Então se você não quer perder os próximos resultados dessa cozinha transformada, já não perca os próximos vídeos. E essa foi a parte 1, e agora eu te convido para a parte 2, nós embarreando essa cozinha. E muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Tchau e chama! Decidi novamente hoje trabalhar dentro da minha casa, e meu serviço hoje foi fazer um balcão para fazer a divisão da sala com a cozinha, para ficar conhecido como sala e cozinha americana. Então vem comigo e já me acompanha nessa missão de hoje, fazer esse balcão, para fazer essa divisão e melhorar cada dia mais e mais a minha casinha de barro. E para esse serviço ser realizado, eu vou precisar apenas de uma cavadeira para cavar 12 buracos. Precisarei apenas também de 2 pernamancas bem firmes e grossas para colocar nesses buracos. Para esse balcão, que será uma paredinha no meio da sala com a cozinha, ficar bem resistente e não sair um serviço porco e nem um serviço de preguiçoso. E é claro, para não sair um serviço mal feito. Sou um jovem dono de casa que gosta de trabalhar tudo na medida, tudo certinho, para sair um serviço tudo bonitinho. O povo que tá assistindo vê o resultado excepcional no final, e sempre gostar e continuar me acompanhando aqui. E depois que eu já encaixei as 2 pernamancas grossas naqueles buracos, já soquei bem, deixei bem firme, agora chegou a hora de colocar os pedaços de tala. E esse tala que eu vou colocar de um lado do outro, que é no meio deles que eu vou colocar o barro. E é claro, né, gente, como vocês sabem, a minha casinha é de taipa, que no caso é de barro. Então o balcão que eu vou colocar no meio dela também será de barro. Depois que eu finalizei de cortar todos os materiais que precisará para fazer esse balcão, que já foi as madeiras, já foi os talos, agora chegou a hora de eu começar a fazer a amarração, que não será num prego, será fio e arame recuzido. Usarei arame recuzido porque será bem mais fácil, melhor e mais prático para fazer essa amarração nesse estalo de pindova. É, menino, como diz o ditado brasileiro, de grão em grão a galinha enche o papo, e assim tá sendo comigo aqui na minha casinha de barro. Aos pouquinhos estou conseguindo transformar todinha por completa a minha casinha de barro. E eu vou te falar, menina, a minha casinha de barro aqui vai ficar muito chique e diferenciada aqui no meu estado do Maranhão, pois futuramente pretendo fazer o piso, colocar cerâmica, colocar o reboco todinho de cimento nessas paredes todinha por dentro e por fora. Aí sim tu vai ver o que é coisa linda e chique. Aí, aproveitando a oportunidade, eu quero te fazer uma pergunta: será que vai valer a pena esse investimento que eu farei na minha casa de barro? Será que valerá a pena eu gastar com materiais, cimento, areia, seixo, cerâmica, piso, forno na minha casinha de barro? Será que vai valer a pena, gente? Por penúltimo, pro serviço ficar melhor e perfeito, pro balcão não ficar muito fininho, já preguei e colei 2 tábuas por cima desse balcão para dar um pique e um brilho melhor. E essa foi a parte 1 do nosso balcão, fazendo a divisão da sala com a cozinha para ficar conhecido como sala e cozinha americana. Agora, pro nosso serviço ficar melhor, na parte final, eu já te convido a vir comigo a ver a parte 2 desse balcão. Então vem comigo, eu já te espero nos próximos vídeos. Tchau e chama!